escola eh, nasce, na verdade, de um projeto que englobava outras áreas da medicina natural. Não referi numa palestra que houve no domingo, 91 ou 92, penso que em 91, houve uma reunião entre colegas profissionais de várias áreas das medicinas naturais, sobretudo medicina chinesa, acupuntura, homeopatia e naturopatia, e houve uma reunião histórica, marcante, em que se reconheceu definitivamente para o desenvolvimento da medicina natural em Portugal era decisivo criar condições de formação de qualidade e que pudessem provocar a adesão, digamos assim, de cada vez mais candidatos a profissionais. Portanto, aumentar a quantidade e a qualidade da formação na área da saúde natural. E então houve uma decisão histórica dentre os vários colegas. Eu e a professora Diolinda propusemos desenvolver o ensino da medicina chinesa. O professor António Novaes, que já não está entre nós, assumiu a responsabilidade de criar uma escola com características de escola superior, portanto pós-secundário e com exigências de tipo superior, na área da homeopatia, e o professor Reinaldo Batista, que também recentemente nos deixou, propôs criar uma escola na área da naturopatia. Portanto, foi um projeto que, na verdade, incluía desde o início medicina chinesa, naturopatia e homeopatia, conosco a ficar responsáveis pela parte da medicina tradicional chinesa. Todas as partes conseguiram realizar esse intuito e durante muitos anos funcionaram essas duas escolas, a Escola Superior de Biologia e Saúde e a Escola de Ciências Naturais e Homeopáticas, até há uns anos atrás. Depois acabaram, mas entretanto formaram uma pequena multidão de naturopatas e de homeopatas com qualidade. Mas depois acabaram. Nós, como se pode ver pela gravura anexa, subsistimos até à atualidade. Entretanto, várias vertentes nos levaram a esta opção de abrir estes cursos recentes. Por um lado, para além destas três escolas, surgiram mais grandes escolas na área das medicinas não convencionais ou terapêuticas não convencionais, mas dessas novas também já algumas encerraram a atividade. E nós vimos confrontados recentemente com uma situação em que tivemos que acolher os alunos em final de curso de uma dessas grandes escolas que cessou a atividade recentemente, e precisamente nas áreas da homeopatia e da naturopatia. Nesse trabalho de acolhimento, vertemos, digamos assim, os nossos 30 anos de experiência de ensino presencial e os anos recentes de ensino online, que na verdade correu melhor do que nós esperávamos e a adaptação foi satisfatória, sendo que, sobretudo para atividades práticas, o ensino presencial é marcadamente mais eficiente do que o ensino online, por razões evidentes. No entanto, em áreas com uma componente essencialmente teórica, como, na verdade, é a naturopatia e a homeopatia teórica, no sentido que não é preciso marquesas para fazer massagem, não é preciso marquesas para fazer acupuntura, não é preciso correções de posturas e de movimentos que se fazem presencialmente em melhores condições, embora haja prática, evidentemente, na homeopatia, na acupuntura. No final do curso haverá prática propriamente dita, com situação de estágio clínico, e, sobretudo, há a prática teórica, não é? A prática mental que se treina, que se ensina, que tem que se aferir, tem que se corrigir, etc. Mas isso faz-se razoavelmente à distância. Portanto, depois de todo este contexto passado que eu acabei de descrever até agora, pôs naturalmente a questão de dar continuidade à atividade que se fez em acolhimento aos alunos que, digamos assim, passaram de uma escola de sua atividade para a nossa. Por outro lado, a opção não é estranha na medida em que efetivamente há grandes afinidades, digamos assim, entre a medicina tradicional chinesa, a homeopatia
e a naturopatia. Não é por acaso que no conjunto se chamam, muitas vezes, medicinas naturais. Esse parentesco profundo, essa afinidade profunda, reflete-se de muitas maneiras e em muitos aspectos. Todas estas áreas, ao contrário da medicina convencional, estão mais focadas na compreensão das alterações funcionais do ser humano, digamos assim, e os seus métodos de diagnóstico fundamentam-se basicamente nisso, do que nos fatores de natureza físico-química, que são o cerne da medicina convencional. Por outro lado, a medicina convencional está a fazer, evidentemente, um trabalho único e insubstituível em muitos aspectos, na base de uma investigação analítica, de uma investigação que afunila, digamos, a pesquisa. O microscópio, digamos assim, poderia ser um bom símbolo do trabalho da medicina convencional. Microscópios cada vez mais potentes, um afunilamento cada vez maior ou menor do âmbito da pesquisa. Por contrário, as medicinas naturais, digamos estas, simplificando, pode-se dizer que em vez de um microscópio usam um macroscópio, isto é, procuram as razões da doença e os métodos de saúde, alargando o ponto de vista e tentando compreender de uma forma cada vez mais alargada o ser humano e os seus múltiplos aspectos. Portanto, as questões de natureza física, fisiológica, vão acompanhadas de inquirição, digamos assim, em relação às condições psicológicas, às condições sociais, às condições ambientais, às condições de estilo de vida, às condições de contacto com a natureza. Tudo isso é tomado em consideração nestas medicinas naturais, ao contrário do microscópio afunilador, digamos assim, da pesquisa convencional, que evidentemente dá resultados com limitações e inconvenientes, como tudo tem limitações e inconvenientes. Por outro lado, digamos que a tónica destas medicinas naturais está na recuperação do estado de saúde, sendo o paciente concebido predominantemente como um processo que vem de trás e vai continuar. A medicina convencional tende a fixar o paciente com o carimbo, com a etiqueta de uma doença específica. No momento em que o paciente tem uma doença específica, o tema passa a ser a doença e deixa de ser o paciente na sua globalidade multifactorial, o que implica, evidentemente, abordagens bastante diferenciadas e bastante comuns dentro do âmbito geral das medicinas não convencionais. Depois, o papel da natureza, digamos assim, no sistema teórico das medicinas naturais. O ser humano é concebido como um ser natural, é concebido como estando em relação com a natureza, quer com os ciclos da natureza, quer com a normalidade do seu contacto com a natureza no seu dia-a-dia, no seu estilo de vida, etc. E tudo isto, digamos assim, é posto entre parênteses digamos assim, na área convencional. A relação entre o corpo, a mente, o espírito, ou o corpo e a mente, ou o corpo e a psicologia, é extraordinariamente importante para as medicinas naturais, que assumem na sua prática clínica efetiva a ideia de que muitas vezes os problemas físicos têm causa emocional, muitas vezes os problemas emocionais têm causas físicas, e a abordagem do paciente é abrangente no sentido de se ter a tal visão macroscópica desse conjunto. Outro aspecto comum a todas estas áreas é o uso exclusivo de elementos terapêuticos naturais. Portanto, os produtos químicos de síntese, que imitam moléculas e outras coisas do género, não são incluídos, digamos assim, nos recursos das nossas áreas, que usam basicamente alimentos, plantas, estilo de vida, contactos com a natureza, etc, etc. Portanto, é a natureza que é a fonte, digamos assim, dos elementos terapêuticos. O que tem importância porque só isso dá uma visão diferente do respeito que temos de ter pela natureza e da proximidade absolutamente intrínseca do ser humano em relação à natureza. Não são coisas distintas em combate ou em exploração recíproca, coisa que valha, são um único e mesmo sistema global, dentro dos quais surgem os problemas, mas também dentro dos quais residem as soluções para os problemas, nomeadamente
na área da saúde. Outro aspecto comum que justifica que a nossa escola não ache nada estranho acolher outras áreas das terapêuticas não convencionais é o centramento, digamos assim, na capacidade de autocura do organismo, que é considerado todas estas áreas o grande e verdadeiro medicamento. Em certo sentido, o que todas as nossas áreas pretendem fazer é retirar obstáculos e otimizar a capacidade do organismo para resolver os seus próprios problemas. Portanto, digamos que são muitos os fatores em comum. A visão sistémica do ser humano, considerando na sua globalidade e na sua integração na sociedade e na natureza, é outro ponto comum. O facto de se considerar que os sintomas, sendo perigosos ou subjetivamente incómodos, devem evidentemente ser aliviados, mas que a solução está sempre no tratamento daquilo que a medicina chinesa chama a raiz, isto é, os desequilíbrios básicos do terreno do organismo são o verdadeiro alvo, digamos assim, é um alvo radical, é o que está na raiz, não é? Da nossa intervenção, no sentido de não apenas aliviar sintomas, mas de tentar realmente ir ao fundo da questão e prevenir recidivas da forma mais radical possível, isto é, indo à raiz do problema. Depois, há muitos aspectos... Vamos concluir para avançarmos para as questões também. Eu concluo já. Outro aspecto comum é o papel central do paciente propriamente dito. O seu envolvimento na compreensão do seu problema e o seu envolvimento na sua própria cura, conduzir o paciente o mais possível para uma situação de emancipação e autonomia, em que a partir da compreensão da sua situação toma ele próprio, de uma forma informada, as medidas preventivas para não continuar a adoecer, e, finalmente, a noção de que o clínico de medicina chinesa, de naturopatia ou de homeopatia, é também e necessariamente um professor de saúde, esclarece e informa o paciente de uma forma utilizável na sua vida concreta, de forma a prevenir a doença e promover a sua própria saúde. E pronto. Obrigada. Nada. Avançamos então no nosso programa, digamos assim, dou as boas-vindas também a quem entrou entretanto. Aproveito para dizer que gostaríamos que vocês colocassem questões. Na verdade, é importante que deste webinar retirem todas as dúvidas, fiquem esclarecidos sobre aquelas perguntas que muitas vezes não têm a quem colocar. Ou se têm, é mais virtual ainda do que um webinar. E, portanto, aqui temos os rostos, temos as pessoas que são responsáveis por estes cursos e, portanto, aproveitem, coloquem as questões e vos pedir que escrevessem no chat e depois eu leio a questão para que também seja mais fácil aqui a comunicação. Então, passava agora para apresentar aquele que é o elo de ligação também entre os dois cursos e obviamente também da escola, com a escola, portanto, que é o Rui Pinto, o professor Rui Pinto. Olá, boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Uma vez mais, estivemos também na celebração do Ano Novo Chinês, também em mesa redonda, também, e se tiverem a oportunidade, se quiserem ver, podem ver também um debate sobre as terapêuticas não convencionais, que está nas nossas redes, disponível no Instagram. Rui, o seu trajeto é realmente, portanto, vindo da enfermagem e depois acaba por se dedicar às áreas das medicinas naturais e, portanto, é diplomado em naturologia, depois fez estudos em homeopatia também e, portanto, atualmente está a fazer doutoramento em ecologia humana. E na verdade tem sido sempre profissional, portanto homeopata e naturopata em clínica
portanto, desde 1988 que está ligada à saúde. Rui, ia-lhe pedir então que fizesse uma contextualização. Nós vamos primeiro falar sobre a homeopatia, e então que fizesse essa contextualização sobre o estado, digamos assim, da legislação e também o contexto atual da homeopatia. Bem, muito obrigado. Boa noite a todos. Então, rapidamente, falar da homeopatia. Há certa terapia, eu julgo que todos que estão aqui presentes, de certa forma, já olharam para o que está no site, a informação que está no site para todos os cursos. E partindo desse pressuposto, vamos aqui tentar resumir e sintetizar as informações. Não vamos ser aqui muito para nós, vamos aguardar também as vossas questões, e assim talvez possamos esclarecer todos os presentes. Portanto, a homeopatia é uma das 7 terapêuticas não convencionais, tanto como a naturopatia e outras 5. A homeopatia é muito conhecida em Portugal e muito utilizada na Europa. Para vocês terem uma ideia, há cerca de 100 milhões de consumidores de homeopatia na Europa. Portanto, a homeopatia, depois da medicina convencional, também é muito utilizada, segundo os dados da Eurocam, que é um site especializado nas terapêuticas não convencionais. Fala mesmo em cerca de 4.500 não médicos e 45 mil médicos neste momento a exercer a homeopatia na Europa. A homeopatia, como vocês sabem, quem já utilizou a homeopatia, quem já de certa forma já experimentou a homeopatia tem um circuito de distribuição muito restrito às farmácias e para farmácias, portanto, somente as farmácias. Porquê? Porque são considerados medicamentos, alguns não sujeitos a receita médica, mas a maioria deles são medicamentos manipulados e feitos em laboratórios que são supervisionados por farmacêuticos. Dentro do nosso curso, os nossos professores, além de serem também profissionais de saúde, alguns outros são enfermeiros, mas, por exemplo, está aqui a professora Odile, que é farmacêutica, também vai ser uma das formadoras do curso de homeopatia. Portanto, a homeopatia é, de facto, a terapêutica não convencional que tem uma legislação, portanto, está regulamentada em Portugal, mas faltando um pormenor, e sabem que os pormenores às vezes são os mais importantes, e esse pormenor chama-se ciclo de estudos, que falta sair. E porquê é que ele não sai? E porquê é que ele ainda não saiu? Porque são grandes questões que às vezes devíamos colocar ao governo português, não é? De facto, quem está em falha é o governo português de lançar a portaria do ciclo de estudos. Já vamos ver, teoricamente, o que é que esta questão provoca. Provoca que nós não temos uma orientação do currículo do curso de homeopatia. Não temos, tendo, porque a homeopatia o ensino da homeopatia já existe há anos. A homeopatia já existe há mais de 200 anos, na Europa e no mundo, obviamente. Portanto, falta-nos sair o ciclo de estudos que orienta o ensino. Portanto, que tipo de unidades curriculares tem o curso de homeopatia? Ainda não saiu, já saíram para as outras 6 terapêuticas não convencionais, e é este aspecto que falta sair para se concluir a regulamentação da homeopatia. Curiosamente, não sabemos o que é que vão aprender, o que é que se vai aprender, mas sabe-se o que é que os homeopatas vão fazer. Porque existe, vocês pesquisarem no site da ACSS, que é um site da Direção-Geral de Saúde e do Ministério, nomeadamente do Ministério da Saúde, vai-vos dizer qual é o perfil do homeopata, o que é que o homeopata pode fazer. E uma das características mais importantes que destaca todas as outras é a prescrição de medicamentos homeopáticos. Não é remédios, é medicamentos homeopáticos. É assim que está no perfil do homeopata. E isto difere da naturopatia. Por exemplo, já que estamos a falar de naturopatia, não falo em medicamentos homeopáticos, falo em compostos homeopáticos que são um pouco diferentes. Portanto, o curso de homeopatia foi programado para 2 anos. Esse curso tem mais de 2.000 horas. De acordo com a legislação atual, o que é que isto implica? Existe uma classificação de pontos, não sei se vocês, quem está aqui presente já foi ver a portaria 181/2014, que fala exatamente desta distribuição de pontos. E essa distribuição de pontos implica que tenha que se concluir o curso, primeiro de tudo, tenha a conclusão de um curso das terapêuticas não convencionais, tenha mais de 2.000 horas para atingir o número máximo de pontos, que são 4, e depois já há outros parâmetros, nomeadamente, se tem o 12º ano, se tem a licenciatura, se tem uma licenciatura em saúde, se tem um mestrado, um doutoramento. Portanto, é exatamente esses pontos que podem ser majorados para esta questão. Portanto, nós também aconselhamos a que se faça uma componente prática, clínica,
em estágio ou com formação complementar, mais de 200 horas. Daí o nosso conselho de fazerem uma prática ou um estágio, uma formação complementar, numa clínica, num ambiente profissional, mais de 200 horas, nomeadamente preconizamos que se faça de 2 a 50 horas, que a escola, de certa forma, valide e certifica. Está bem? Mas esses pormenores, depois da formação complementar, falaremos se houver mais alguma questão. E nesta formação complementar / estágio, vai-se conseguir mais 4 pontos. Portanto, e para ter a cédula para o exercício profissional, que a homeopatia, neste caso, ainda se mantém no regime anterior às cédulas profissionais, portanto, quem estava a exercer a homeopatia está a exercer a homeopatia, quem acaba os cursos de homeopatia está a exercer a homeopatia, portanto, esta questão da não conclusão da regulamentação não está a proibir, não está a impedir os profissionais da homeopatia, quando concluem o curso, de exercer. Ok? Fique já isso bem claro. E o que é que eu ia dizer mais? Portanto, o curso de homeopatia tem 2 anos, em 4 semestres, tem as 2.000 horas que eu já vos referi, e, enfim, basicamente é esta a minha apresentação. O corpo docente também é muito importante vos falar. Pronto, eu já dou aulas de homeopatia, já coordenei curso de homeopatia desde 2004, portanto, este curso, de certa forma, portanto, o grupo de formadores que neste momento estão no curso de homeopatia são experientes, inclusive a professora Odília Henrique, que está aqui presente. Ela teve a oportunidade de ir à Índia e trabalhar num hospital onde só se prescreve homeopatia. Portanto, eu diria que 99% da prescrição que se faz no hospital. Portanto, reparem, existe um hospital, existe mais que um, mas pronto, a Odile teve a oportunidade de estar num hospital exclusivo e homeopático na Índia. Não é? E não é um hospitalinho, não é assim uma coisinha pequena, é um hospital, sério, de dimensão. Aliás, a homeopatia na Índia é uma das 6 terapêuticas, das 6 medicinas regulamentadas, portanto, que é exercida por médicos e também é exercida em hospitais, portanto, como eu estava a dizer, e hospitais só dedicados à homeopatia. Portanto, basicamente, como introdução, é isto que eu vos queria dizer para já. Olá, boa noite a todos. Para continuar aqui o que o professor Rui estava a dizer, referente mais ao nosso curso aqui na escola, são de 2 anos, 4 semestres. Ele é um curso exclusivamente online, é muito importante referir isto. Por norma, as aulas são lançadas semanalmente e os alunos têm a oportunidade de assistir de 2 formas. Ou de forma síncrona, no momento em que o professor grava a aula, sempre à mesma hora, naquele horário durante a semana, e pode interagir com o professor durante a aula para tirar dúvidas e participar, ou, se preferir, de forma assíncrona, conforme o seu calendário e a sua disponibilidade, ir assistindo às aulas e progredindo no curso e na matéria. Portanto, existem essas 2 possibilidades. Para além disto, também vão existir aulas de dúvidas, aí que é importante o aluno estar presente no momento para poder esclarecer com o professor. Em relação à avaliação, a avaliação varia um pouco de disciplina para disciplina, consoante a sua natureza e também a preferência do formador que dá. Mas pode ser ou por exame final, no fim do semestre, ou se não de forma contínua, fazendo trabalhos, testes, frequências. Mais coisas, não sei se já viram o programa dos conteúdos programáticos, das disciplinas, mas é importante referir que numa primeira fase é um pouco mais focado em disciplinas da área das biomédicas, que é transversal em todas as disciplinas do curso de saúde. É importante haver essa base, sobretudo para os alunos que não têm uma base prévia, não têm uma formação prévia ou vêm com o 12º ano apenas. Aí ao longo dos semestres, então vai-se afunilando e as disciplinas vão se tornando cada vez mais específicas da homeopatia. É importante realçar que no 2º ano, existe um grande foco na prática clínica, que é a disciplina prática clínica. Esta disciplina quer preparar o aluno para o exercício da profissão. Existem casos clínicos, existem também pacientes ao vivo para que o aluno possa começar a fazer as suas consultas com os professores
e depois estar mais à vontade quando acabar o curso. Isto são os principais temas que é importante perceber como é que funciona o curso ao longo deste semestre. E é isto, não sei se depois estão aqui a colocar algumas dúvidas, no fim também vamos esclarecer. Então, só para terminar, em relação ao curso de homeopatia, poderá haver aulas práticas, mas são avisadas antecipadamente, mas não de presença obrigatória. Também só para perceberem que quando nós temos enfim, temos uma escola física, esta escola já tem 30 anos, e vamos sempre possível, algumas vezes, programar algumas aulas presenciais, mas são avisadas antecipadamente e não serão obrigatórias e provavelmente não, e estamos a pensar em fazê-las com recurso híbrido, portanto presencial e online, sempre possível, está bem? É só para acrescentar este fator. Obrigada aos dois. A Odile apresentou de forma impecável aquilo que lhe estava atribuído. E só para dizer que a Odile formou-se em homeopatia no Instituto de Medicina Tradicional, penso eu, não é? Portanto, faz parte da equipa de docentes do curso de homeopatia que estamos aqui a apresentar. Em relação ainda às saídas profissionais, se vocês tiverem questões sobre isto, nós podemos falar. Aqui houve uma questão sobre as saídas profissionais de naturopatia que nós vamos falar a seguir, ok? Portanto, eu vou já colocar aqui ao nosso painel as questões relativas à homeopatia ou que, na verdade, temos aqui algumas questões engraçadas que fazem a ligação entre os dois cursos. Portanto, ia passar aqui para a questão que foi colocada ora bem, aqui para o início, ora bem, pela Cíntia Barbas, que pergunta quais é que são as diferenças do curso de naturopatia e homeopatia. Pronto, ainda não ouvimos a explicação da naturopatia. Não sei se preferem responder no fim ou porque... De certa forma já referi que só os homeopatas podem prescrever medicamentos homeopáticos. Portanto, isso aí é uma grande diferença entre todas as outras áreas. E também para vos dizer que, de resto, vamos lá, será a grande diferença. Vou aguardar que vocês ouçam primeiro a naturopatia para depois então concluirmos esta resposta. Respondermos. Exato. Ora bem, o curso dá acesso à carteira profissional. O que é necessário para a cédula, pronto, neste caso a cédula profissional. Portanto, esta questão, o curso dá acesso à cédula. Também atenção a estas terminologias, não é? Portanto, existe uma candidatura que tem que ser feita. Portanto, quem emite a cédula profissional não é, pronto, eu coloquei-vos o link para a CSS, portanto, que é a entidade reguladora, digamos assim, da emissão de cédulas, seja de profissionais de saúde convencional, digamos assim, seja também, no caso das terapêuticas não convencionais, portanto, a questão, se o curso dá acesso à cédula, bem, os cursos não dão acesso à cédula, mas o que acontece é que, portanto, como o professor Rui explicou, o curso de homeopatia tem esta questão de que é preciso sair a regulamentação ainda sobre o ciclo de estudos para depois a CSS abrir, portanto, o acesso vá lá, à candidatura de cédula profissional, está bem? Pronto, eu acabei por responder porque... Posso acrescentar uma coisa? Sim. Portanto, a formação em naturopatia que nós damos, como disse o professor Rui Pinto, tendo mais de 2.000 horas, dá a pontuação máxima. Homeopatia. Quer dizer, tanto a homeopatia, na verdade, também como a dois, naturopatia, sim. Dão acesso à pontuação máxima para a formação na candidatura à cédula profissional junto da ACSS, Administração Central do Sistema de Saúde. Portanto, isso mais o 12º ano, como disse a Carina Lourenço, mais o 12º ano, a licenciatura, etc., mais o curso, mais alguma formação complementar, etc., tudo isso se conjuga numa pontuação que garante, digamos assim, a concessão, no caso da naturopatia, de cédula profissional, cédula que dá o direito ao exercício profissional legal da naturopatia.
Depois as pontuações podem ser suficientes para uma cédula definitiva. Se for uma cédula provisória, ela dura indefinidamente até que haja um curso superior na área da naturopatia que faça ser o primeiro licenciado, caso em que os que têm cédula provisória, conforme a pontuação que têm, terão que fazer alguma formação adicional num politécnico. No caso da naturopatia, prevê-se que isso demore verdadeiramente muitos anos. Como também foi explicado, no caso da homeopatia, ainda a Administração Central do Sistema de Saúde não dá cédulas profissionais, falta uma portaria das imensas portarias que há a regulamentar as nossas atividades. Falta uma para a homeopatia, com o respectivo ciclo de estudos. A Administração Central do Sistema de Saúde considera que, nessas circunstâncias, não pode ainda emitir cédula profissional, embora um tribunal já tenha dito que a ACSS não tem razão e ninguém perceba qual é a razão. No entanto, é a posição da ACSS. Quer isto dizer que o exercício é livre e não regulado. A profissão está regulamentada pela Lei 45 de 2003, está regulamentada e reconhecida pela Lei 72 de 2013, portanto é uma profissão legal, está inscrita na Lei de Bases de Saúde, para além de estar inscrita nestas leis que eu acabei de referir. Portanto, os homeopatas exercem e esperam que um dia tenham acesso às respectivas cédulas profissionais a que têm direito e que teriam, objetivamente, não fosse um atraso desde 2013 até agora da parte do Governo na emissão da portaria sobre o ciclo de estudos da homeopatia. Muito bem. Passando aqui para a pergunta também que várias pessoas estão a colocar, que é possível fazer os dois cursos ao mesmo tempo? Ou um primeiro e outro depois e obter equivalências? Também há aqui esta variante. Sim, sim. Pronto, é possível, ok? Pessoas com ambição de dupla formação aqui, tal como o professor Rui Pinto e também a Joana, portanto, de ir em força nas TNC, é assim mesmo. Ora bem, depois aqui sobre especificamente a homeopatia, eu penso que já respondi, ou já respondemos, já li as perguntas todas. Pronto, aqui, qual a designação oficial dos profissionais que se vão formar em ambos os cursos? Também Segundo a lei, naturopatas e homeopatas. Está na lei, isso foi estabelecido por lei. Exatamente. Depois também, a Silvana Caetano pergunta se os estágios são obrigatórios. Não, não são obrigatórios, são altamente aconselhados, até porque vai contribuir para pontos para depois a pedido da cédula profissional, portanto nós aconselhamos muito que se faça uma formação complementar ao estágio e nós daremos todo o apoio. Isso é que é muito importante, daremos todo o apoio e basicamente o aluno formando que está a concluir o curso, imagina que é um formando da Madeira, ou dos Açores, que já nos aconteceu, não é? Não vamos dizer, tem que vir aqui em Lisboa fazer o curso, tem que vir fazer aqui o estágio. Não, a pessoa visita as clínicas locais onde a pessoa reside, que conhece, que frequenta, visita, conhece o profissional, identifica o profissional, identifica a entidade de acolhimento, fala com a escola, olha, tenho este local que me aceita, que me deixa fazer estágio, o profissional é este. Ok, apresenta-se à escola, a escola avalia, dá o ok, ou não, pronto, mas provavelmente dará mais vezes o ok do que não, e pronto, e depois chega ao fim, contabilizamos as horas, existe um regulamento de estágio, contabilizamos as horas, validamos e certificamos. A escola acompanha o formando no seu estágio, validando essas horas para ter um certificado de horas, está bem? Pronto, isso não consideramos obrigatório, mas aconselhamos vivamente e acompanhamos todo o percurso, está bem? No final dos cursos, no âmbito das unidades de formação dos cursos, há uma componente de prática clínica, digamos assim, no sentido de uma abordagem à prática clínica, mas isso faz parte do próprio curso e não exige necessariamente nada de especial. Com alguma preparação para a prática. Quem quiser aprofundar poderá fazer estágio, é claro. Para vocês terem uma ideia da prática, porque no último ano, portanto, no último semestre, temos práticas clínicas onde fazemos consultas reais. Para vocês terem uma ideia, nós temos neste momento consultas reais a acontecerem desde que acabou o último curso. Portanto, os pacientes não foram embora, nós estamos a acompanhá-los
e posso dizer que neste momento estamos a acompanhar pacientes em consultas com regularidade mensais. Portanto, provavelmente quando vocês tiverem a concluir daqui o ano e meio, teremos se calhar uma pool de pacientes muito interessantes para a gente poder praticar. Portanto, nesse aspecto, só para vos dizer que temos muita experiência nesta questão das consultas online com pacientes. Portanto, ok? Muito bem. Então, olha, eu ia agora pedir para avançarmos para a apresentação do curso de Naturopatia, para de facto alguma questão que vá surgindo, que vão registando no nosso chat e no final nós vamos esclarecer mais estas dúvidas que estão aqui a surgir e que vão bastante ao encontro também do que ainda temos para falar. Portanto, uma vez mais, ia pedir ao professor Rui que, agora aplicada a naturopatia, que nos contextualizasse sobre a situação desta profissão e da regulamentação e também onde é que os naturopatas trabalham, já agora. Ok. Pronto, em relação ao curso de naturopatia, que é uma das 7 das terapêuticas não convencionais, que ainda não tem nenhum curso superior em curso, portanto, estas escolas continuam a fazer os cursos de naturopatia e outros, e a homeopatia, como já falámos. Portanto, o curso de naturopatia, a naturopatia tem também uma grande escola, especialmente nos Estados Unidos, mas também existe aqui na Europa a medicina tradicional europeia, que muito se fala com a naturopatia, que é um conceito mais alargado. Portanto, a naturopatia acaba por abarcar tem outros métodos terapêuticos que já vamos falar, e vou deixar depois a Joana a falar mais em rigor sobre este assunto. A grande diferença na naturopatia e a homeopatia, aqui no nível da legislação, é exatamente haver o ciclo de estudos. Não quer dizer que a homeopatia não venha a ter até terminar o curso daqui a 2 anos. A naturopatia, nesse aspecto, já tem o ciclo de estudos lançado, porque este ciclo de estudos nasce exatamente das orientações preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, pronto, e essas guidelines para o curso de naturopatia já existem. A regulamentação portuguesa, portanto, a legislação portuguesa já fez o ciclo de estudos, portanto, está um pouco mais à frente nesse aspecto. O que implica é que a pessoa, quando acabar o curso, poderá candidatar-se então à cédula profissional pela ACSS e com essa cédula poder exercer a sua profissão. Pronto, é uma garantia um pouco mais do que a homeopatia, esperando nós que daqui a 2 anos, a qualquer momento tenhamos novidades sobre o curso de homeopatia, como devem imaginar, nós não estamos parados, temos tentado sempre que as coisas se resolvam. Portanto, a naturopatia tem, de facto, uma capacidade terapêutica, porque a naturopatia existe há menos tempo do ponto de vista da palavra naturopatia, propriamente dita, porque para vocês terem uma ideia, até há uns anos atrás, talvez há 30 anos atrás, aplicava-se mais a palavra naturologia, e há muitos naturologistas que foram formados em naturologia, inclusive eu tive o curso de naturologia e que hoje se fala mais de naturopatia. Portanto, é um curso abrangente, que fala e estuda as várias áreas terapêuticas, desde terapias manipulativas até, há bocadinho estava aqui a ver iridologia, mas estava a ver também a falar em aromoterapia, portanto todas estas disciplinas são ministradas no curso de naturopatia. E o que é que eu vos ia dizer mais sobre o curso de naturopatia? Portanto, basicamente, em Portugal tem muito a ver com esta questão legislativa do ciclo de estudos. Agora, por exemplo, eu fiz um estudo em 2008 ou 2009, entre 2008 e 2009, fiz um estudo sobre a palavra naturopatia. Qual era das 7 áreas não convencionais, qual eram as palavras mais conhecidas? E, curiosamente, as 2 mais conhecidas eram a homeopatia e a acupuntura em Portugal. A naturopatia vinha lá muito em baixo. Felizmente, com alguns colegas que têm ido à televisão, hoje já se fala muito mais em naturopatia e em naturopatas. Mas isto é um fenómeno mais recente. A homeopatia tem muito mais tradição em Portugal. Pronto, para já, acho que para a introdução, e partindo outra vez do pressuposto que as pessoas já leram o site e já leram a informação que está no site, diria que esta informação seria para já suficiente. Muito bem, obrigada, Rui. Então eu passo agora a palavra para a Joana Landeiro, que também faz parte da equipa do curso de naturopatia, e ela que é formada em farmácia, é farmacêutica comunitária desde 2005,
tem também o curso de homeopatia, para além da naturopatia, e é formadora, faz consultas de medicina integrativa e também faz palestras e investiga em especial a questão da microscopia de campo escuro. E pronto, mas sem demoras ia convidá-la então para explicar um bocadinho mais do curso e agora sim falar sobre as saídas profissionais e também o perfil profissional do naturopata. Olá, boa noite a todos. Então, só para reforçar um bocadinho aqui o funcionamento das aulas, que a Odile já falou em relação à homeopatia, mas na naturopatia vai funcionar exatamente da mesma maneira, ou seja, nós temos um ciclo de estudos de 2 anos, que nos dão uma carga horária de mais de 2.000 horas, distribuídas em 4 semestres. Portanto, vocês conseguem ter a carga horária suficiente para ter a pontuação máxima a quando da atribuição e da solicitação da carteira profissional. Estas aulas vão sendo distribuídas de forma síncrona e assíncrona, portanto, isto significa que, como o Odile explicou, online, em direto com o professor, podem assistir à aula, interagir, colocar dúvidas, mas essas mesmas aulas vão ficar gravadas e serão também disponibilizadas para quem não puder assistir ou até para quem as quiser rever. Neste primeiro ano de curso da naturopatia, serão contempladas, nomeadamente até mais no primeiro semestre, as ditas áreas biomédicas, ou seja, aquelas áreas generalistas da fisiologia, da anatomia, portanto, tendo em conta e abrangendo a maior parte de alunos que nos cheguem possível, ou seja, uma pessoa com o 12º ano que não tenha nenhuma licenciatura, nenhuma formação na área da saúde, pode começar a desenvolver o seu conhecimento de raiz, aqui connosco. Por outro lado, também podemos dar equivalência a estas disciplinas a quem já tenha formação nas mesmas. Portanto, o processo de pedido de equivalências é também possível aqui na escola. Em relação às práticas clínicas, estão incluídas no último ano, no último semestre. Foi como o professor Rui explicou, acho que é uma componente que é muito necessária, que é um contacto direto, ainda que através aqui do ecrã do computador, mas pretende-se que tenhamos pacientes reais, de contexto real, trazidos pelos alunos ou não, ou mesmo a própria escola vai publicitando estas consultas no site, por forma a angariarmos pacientes, e será sempre assim num contexto como este em que aqui estamos. Portanto, uma reunião online, em que estará o paciente, estará sempre o aluno responsável por aquela consulta e o formador a acompanhar, permitindo a que todos os outros também possam estar como observadores, ao fim e ao cabo, não é? Com as camarazinhas desligadas e todos a observar a consulta. E permitindo no final um diálogo, uma discussão de caso clínico, tal e qual como se faz assim nas equipas multidisciplinares. Portanto, o curso está colocado desta forma. Eu reforço a importância do estágio. Está aqui a falar-se que o estágio é facultativo ou não. É facultativo porque fica ao critério de cada um realizá-lo ou não. Mas penso que é importante sublinhar que estamos a falar de mais horas que implicam mais pontos a nível da atribuição da carteira profissional. Portanto, acho que há todo o interesse em fazer o estágio. Sejam os alunos a arranjarem local para estagiar ou solicitarem à escola, porque a escola, graças a Deus, também tem muitos ex-alunos e colegas e profissionais da área, que nós conhecemos todos, porque vocês vão reparar que isto depois é um meio mais ou menos pequeno. Nós vamos nos encontrando. Portanto, haverá entidades também de acolhimento que a escola poderá disponibilizar os contactos e dessa forma é garantido local de estágio. Portanto, pessoas que se identifiquem com a área da saúde, porque é da saúde que se está aqui a falar, prevenindo doenças, promovendo a educação e a mudança de estilos de vida e de hábitos, que basicamente é o mais difícil, mas é um desafio muito apetecível. Quem se identificar com isto, independentemente de terem ou não formação na área da saúde, às vezes é mais importante ter o gosto e ter a motivação, é meio caminho andado, portanto, inscrevam-se, será dada toda a formação necessária de base e colegas da área da saúde, eu sou farmacêutica, haverá outros por aqui, considero uma mais-valia, foi sem sombra de dúvidas uma mais-valia, no meu caso, o aconselhamento ao balcão. Comecei por fazer efetivamente primeiro a homeopatia e depois abracei a naturopatia.
A naturopatia tem áreas um bocadinho mais diversificadas e temos um diagnóstico que nos é permitido fazer, um diagnóstico naturopático. Esta escola tem também por base aqui uma formação com a medicina tradicional chinesa, o que nos permite também ainda ter outras ferramentas e outras mais-valias de diagnóstico. O diagnóstico através do pulso, através da língua, através da íris. Portanto, há aqui uma série de componentes que nós podemos desenvolver em consulta, em clínica, integrar uma equipa multidisciplinar, complementar e agregarmos a outros colegas das terapêuticas não convencionais, ou então, porque não, sermos diretores clínicos até de uma clínica de medicinas naturais. Portanto, há um leque de opções e de saídas profissionais aqui na área. Terem professores. Professores. O que eu estava a dizer em relação aos professores, vocês estão a ver, como devem imaginar, está aqui a área mais especializada, portanto, há aqui a Joana e a Odile com mais especializadas nos cursos, mas são muito mais professores, e vocês vão ter uma grande carga de medicina tradicional chinesa, especialmente na naturopatia, mas também ao longo das unidades curriculares. Portanto, porquê? Porque são professores já com larga experiência e habitualmente dão os cursos de acupuntura e medicina tradicional chinesa. Portanto, vamos falar do diagnóstico da língua, vamos falar da íris, portanto, vamos falar desses temas todos no curso de naturopatia, está bem? Na homeopatia também, mas pronto, já estamos lá na naturopatia. Exatamente. Olha, e temos a Patrícia Coelho, que eu passo então para as questões. A Patrícia que nos pergunta se o curso envolve acupuntura e se eventualmente na Escola de Medicina Chinesa é possível fazer a formação em MTC também online. Portanto, temos várias pessoas que querem acumular várias áreas e pronto, e eu penso que isto é uma pergunta para a naturopatia. Se vocês virem o ciclo de estudos, parece exatamente nas terapêuticas naturopáticas vêm muitas áreas terapêuticas, né? Da geoterapia, da hidroterapia, da aromaterapia, dos florais de Bach. Portanto, há muitas terapêuticas que vocês podem depois ver no ciclo de estudos de naturopatia e que vamos passar, enfim, vamos dá-las na área das terapêuticas naturopáticas. E pronto, isso aí é muito abrangente a naturopatia, portanto apanha muitas áreas terapêuticas, está bem? Em relação à acupuntura, não é passível de ensino online. E a aprendizagem da acupuntura com um nível profissional, digamos, é um processo longo e que exige um longuíssimo contacto pessoal com os professores, portanto não está incluído. Em relação à medicina chinesa, a medicina chinesa é um currículo muito longo, não dá para contrair, digamos assim, em 2 anos. Na medicina chinesa estuda-se Qigong, dietética, fitoterapia, acupuntura, massagem, diagnóstico, etc, etc. É um currículo longo, não dá para comprimir em 2 anos. Nem dá para fazer online, por causa da massagem, da acupuntura, etc. No entanto, o curso de naturopatia tem introdução à medicina tradicional chinesa. Aliás, o curso de naturopatia tem introdução às várias áreas terapêuticas. Portanto, tem introdução às 7 TNCs. Okay? Nós vamos fazer uma experiência, que é um bocadinho uma experiência histórica, que é dar uma componente forte de diagnóstico de medicina tradicional chinesa, que é um diagnóstico fortíssimo, que alimenta 40%, por exemplo, dos atos de saúde na China. Implica o diagnóstico de medicina chinesa. Portanto, estamos a falar de 4.000 e tal hospitais, medicina chinesa, etc. Portanto, é um método diagnóstico extraordinariamente seguro, extraordinariamente comprovado, extraordinariamente compatível com a naturopatia, na medida em que o foco do diagnóstico da medicina chinesa são fatores naturais, como as plantas, o contacto com a natureza, etc, etc. Portanto, a adaptação do diagnóstico da medicina chinesa à naturopatia ocidental penso que vai ser muito fácil, vai ser uma mais-valia muitíssimo significativa e vai reforçar, digamos assim, o diagnóstico específico da naturopatia, libertando-nos mais do recurso a um diagnóstico que é de um ADN completamente distinto, que é o diagnóstico da medicina convencional, que é relevante, que é tomado em consideração no trabalho de naturopata e da própria medicina tradicional chinesa, mas que está sempre um bocadinho ao lado, digamos assim, por exemplo, dos meios terapêuticos que nós utilizamos, que não são compreendidos de uma forma aprofundada pela medicina convencional.
Portanto, nós vamos estar cá para assistir, estamos convencidos que isto vai ter um impacto muito significativo no alçar da naturopatia para um degrauzinho um bocadinho à frente daquele em que está. Ok, muito bem. Outra questão. Este curso da Susana Cabral, este curso tem uma componente mais significativa de fitoterapia ou de nutrição? Ambas. Pronto, pronto, e falando agora da naturopatia, não é? Portanto, esta Sim. questão tem mais ligada, está mais ligada à naturopatia. Mas em relação à homeopatia, porque eu penso que esta pergunta foi na altura em que estavam já a fazer questões de naturopatia. Também tem, a resposta é a mesma. Também tem alimentação e também tem fitoterapia, tem uma componente fitoterápica. Ok, muito bem. Portanto, já respondemos que é possível realizar os dois cursos em simultâneo, precisamente pela flexibilidade pronto, da gravação das aulas, não é? Não sei se Convém querem ter acrescentar bastante mais alguma disponibilidade. coisa. Convém ter bastante disponibilidade, porque isto são cursos profissionais, não são cursos de cultura geral. Exato. Ou seja, exigem que cada um deles dedicação, mas sim, é possível fazer os dois. Se a pessoa tiver disponibilidade para isso, nada impede. Exatamente. Ora bem, e aqui precisamente a Cláudia Santos pergunta: são apenas 2 aulas por semana, mais 2 aulas por mês para tirar dúvidas? E ainda acrescenta, para além das aulas, temos material extra para estudar, vídeos também. Eu queria aqui referir em relação às aulas, eu não sei se esta questão se estão a perceber ou não, ou seja, imaginando que num semestre existem 6 disciplinas, para cada disciplina é lançada 1 ou 2 aulas por semana, consoante a carga horária associada a essa disciplina. Portanto, imaginando que é uma aula por semana, é por disciplina e não no seu conjunto. E depois, por cada disciplina, com o formador, serão agendados então as tais aulas extra para esclarecimentos de dúvidas. Em relação aos vídeos para assistir, os vídeos são as próprias aulas, onde é dada a matéria, fornecido o material, seja em PDF ou PowerPoint, e claro, pois cada professor também dá uma bibliografia, livros, onde está a matéria, a informação necessária ao estudo adequado de cada disciplina. Por exemplo, em homeopatia temos uma das disciplinas mais importantes, que é a matéria médica, que é o estudo dos medicamentos em si, dos medicamentos homeopáticos, para perceber o que é que são e em que situações é que são dadas às pessoas, aos pacientes. Existe uma vasta bibliografia, ou seja, livros com essa informação, em que é muito importante o aluno depois associar às aulas para ter o máximo e o melhor estudo possível à cadeira. Não sei se deu para perceber, mas para cada disciplina existe uma bibliografia associada, é como noutra licenciatura qualquer, noutro curso, como funciona. Ok. Temos aqui também uma questão que eu se calhar ia colocar, não sei se ela está à espera, se está atenta para participar, mas eu ia perguntar à Ana se ela pode realmente mostrar portanto, aquele calendário, e ele pedi para ela se preparar, e vou colocar outra questão antes, para ela ter tempo para se preparar. Portanto, boa noite, como está a funcionar o acesso à cédula neste momento? Pronto, eu em relação a esta questão, pronto, isto dá pano para mangas, não é? Nós já fizemos vários webinars de 2 horas sobre a questão do acesso à cédula. Mas pronto, ó professor, de forma sucinta, o que é que podemos dizer para, pronto, no fundo é a questão de se estes cursos permitem acesso à cédula ou não, pronto, uma vez mais. As pessoas podem se candidatar quando conclui o curso, portanto o curso da naturopatia conclui o curso, existe uma plataforma da ACSS que se inscreve e depois segue as indicações que a própria plataforma dá. Portanto, não há aqui muito mais
se quiserem depois ver a plataforma ou contactar a CSS, e depois podem. Durante o curso iremos falar com certeza deste assunto e outros, mas na própria ACSS eles têm muito bem descrito toda a legislação que existe em vigor, mesmo as questões frequentes sobre a homeopatia, sobre a naturopatia, sobre outras áreas. A ACSS, além de ter lá escrito as respostas mais comuns, também podem fazer perguntas diretamente à CSS. Exatamente. Eu coloquei o link, mas já lá vai atrás, eu vou voltar a colocar já de seguida para o site da CSS e para as perguntas frequentes onde vocês podem consultar estas informações, porque não é óbvio e é preciso de facto ler algumas coisas, mas pronto, dizer-vos que de facto, como o professor Faro disse, estes 2 cursos permitem obter, portanto, a pontuação relativa à formação escolar, em termos daquilo que são os critérios de candidatura à cédula, ok? Depois o estágio na área, não é? permite-vos só um momento, o estágio permitir-vos mais pontos noutro item e por aí afora. Depois há vários itens e também, já agora respondendo, que quem tem formação, licenciatura, também tem uma pontuação específica e quem tem licenciatura especificamente numa área da saúde também tem uma pontuação extra. Diga, professor. Já disse. Mas eu, por acaso, acho que sobrepomos um bocadinho. Diga lá. Não, acho que a sua explicação foi muito satisfatória e completa. Não tem nada a acrescentar. Se quiser acrescentar alguma coisa, esteja à vontade. Ora bem, no fundo, então, em relação à naturopatia, tínhamos estas dúvidas e agora passava então a palavra à Ana Silva, que é responsável dos serviços académicos na Escola de Medicina Tradicional Chinesa e que eu também vou pôr aqui em destaque para que vocês possam vê-la. Olá, Vivana. Olá, boa noite a todos. Eu tenho estado aqui também a ouvir e a ver as questões e gostava de acrescentar aqui ainda alguns esclarecimentos. O primeiro sobre as aulas. As aulas são, portanto, colocadas semanalmente na plataforma, mas nem todas as aulas são síncronas. Portanto, existem algumas disciplinas em que são apenas videoaulas e outras disciplinas em que o professor opta por dar uma aula síncrona, que tem um dia e uma hora marcada, de que depois é disponibilizada a gravação. Portanto, nem todas as disciplinas terão aulas síncronas e serão disponibilizados os vídeos a posteriori. Existem disciplinas que são colocados os vídeos e depois há então o contacto aos domingos para esclarecimentos com esses professores. E a carga horária semanal, mais ou menos, destes cursos, quer da homeopatia, quer da naturopatia, é sensivelmente 10 horas por semana. Isto é o tempo da aula, incluindo alguns exercícios, portanto, a carga horária semanal será mais ou menos esta. Isto relativamente às aulas em vídeo e às aulas síncronas e assíncronas, porque há sempre muita confusão sobre isso. Depois, ainda relativamente à questão dos estágios, eu gostava de acrescentar que o estágio não está incluído no curso. Existe uma disciplina que é as práticas clínicas, onde há a tal simulação da prática clínica, como o professor Rui Pinto já explicou e já foi explicado. Mas o estágio propriamente dito não faz parte do curso, é à parte, é opcional, como o professor Rui Pinto também já disse, e é claro que é facilitado, é aconselhado, mas não é obrigatório, e mesmo a nível de cédula profissional, na estratégia da questão da pontuação, existem também pessoas, porque já essa questão já me foi colocada, existem pessoas que por vezes já têm outras formações complementares e para efeitos de pedido de cédula, portanto não é imperativo que façam o estágio para fazer o pedido de cédula. Elas podem já ter a pontuação máxima nos estágios e formações complementares e fazerem o estágio depois mais tarde ou noutra ocasião. Relativamente à questão das equivalências,
o pedido de equivalências é feito depois dos alunos terem inscrito no curso, têm que apresentar a documentação do aproveitamento das disciplinas em que estão a pedir equivalência, assim como os conteúdos programáticos, porque às vezes o título só da disciplina não diz quais foram os conteúdos abordados e os professores precisam de verificar se os conteúdos correspondem exatamente aos conteúdos que são ensinados neste curso para poderem obter equivalência. E então eu posso partilhar aqui agora então o calendário também para vos falar um bocadinho aqui do calendário. Portanto, as aulas, o curso está organizado em semestres. O primeiro semestre irá iniciar a 27 de fevereiro, depois tem também um período de férias, para poderem descansar um pouco e recuperar das aulas e porem as matérias em dia. E depois, no fim do primeiro semestre, existe uma primeira fase de exames ou de avaliações, depois cada disciplina também, como a Odile já explicou, cada disciplina tem o seu método de avaliação, poderá ser por avaliação contínua, isso é tudo explicado depois também pelo professor de cada disciplina, e existe depois também uma segunda época de exames. Depois, novamente, um período de férias e inicia-se o segundo semestre a 18 de setembro. E volta a acontecer, tem 16 semanas de aulas e depois, então, novamente, uma época de exames, outra época a segunda fase de exames. E assim sucessivamente até ao fim do curso dos 2 anos. Pronto, não sei se entretanto surgiu mais alguma questão, mas... Ana, em suma, há aqui uma questão que é então o número total de horas do curso de naturopatia e o prazo de inscrição. Certo, então o número total de horas está na página de cada curso e eu penso que anda à volta das 2040 horas. Sim. Quer para a homeopatia, quer para a naturopatia. A data de inscrição, não existe exatamente uma data em que fecham as inscrições, é claro que convém que seja antes do dia 27 de fevereiro, e o aconselhável é ser pelo menos com 15 dias de antecedência tomarem essa decisão, mas por vezes as inscrições não fecham logo. Ok, obrigadíssima. Então, passamos aqui para mais uma questão. Portanto, houve alguém que queria mesmo saber as saídas profissionais reais de naturopatia. Portanto, onde é que nós encontramos naturopatas? Quem é que quer responder? Então, nas clínicas, essencialmente nas clínicas médicas, clínicas de bem-estar, essencialmente clínicas médicas. Encontramos naturopatas onde? Encontramos naturopatas também, às vezes, enfim, estou a ver alguns colegas, mas habitualmente é clínicas, habitualmente os naturopatas fazem consultas, não é? Estão a fazer consultas em clínicas. Portanto, Pode ter o seu próprio consultório, não é? Que é a solução que a gente adota, não é? Sim. Exercício liberal, portanto, autónomo. Outros são diretores clínicos, lá está, outros dão formação, outros depois desenvolvem outras áreas específicas, enfim, há várias saídas profissionais. Laboratórios, porque também tenho colegas em laboratórios de produtos naturais, portanto, medicamentos naturais, suplementos, portanto, há várias saídas profissionais. É essencial o exercício da clínica, isoladamente, ou em policlínicas, em clínicas, etc, mas a grande saída profissional é o exercício clínico, não é? Tratar paciente. Exatamente. Ok, muito bem. Isto era a Susana Cabral, queria saber. A Beatriz Mourinho quer saber exatamente o que é que faz um naturopata, quais é que são as suas funções e quais os atos que pode realizar. Eu aconselho vivamente a ver a lei da portaria do perfil do naturopata, também está no site da ACSS, onde diz claramente o que é que o naturopata pode realizar. No entanto, já foi aqui dito, não sei se a Joana quer acrescentar, pode prescrever suplementos, pode prescrever fitoterápicos, alimentação, pode indicar, pode fazer terapias manipulativas,
pode prescrever os tais compostos homeopáticos. Já vi aqui a pergunta, compostos homeopáticos são compostos habitualmente de vários medicamentos integrados, não são medicamentos unitários como é para a homeopatia. Enfim, Joana, podia acrescentar mais alguma coisa? Sim. Basicamente o que fazemos é mesmo uma consulta. Nós fazemos o mesmo que qualquer médico faz. Faz o diagnóstico, mas um diagnóstico usando outras ferramentas, não a medicina clássica, não é? Já aqui falámos do diagnóstico através do pulso, da língua, da íris. Portanto, nós fazemos o nosso diagnóstico de acordo com a formação que vamos tendo e que vamos assimilando, e o que fazemos em contexto de consulta, fazemos uma bela de uma anamnese, que é uma conversa detalhada com o paciente para perceber passado, história clínica, as queixas que nos traz, as suas preocupações ao fim e ao cabo, não é? E delineamos um plano terapêutico, de acordo com aquilo que vamos aprendendo, que pode servir-se das mais variadas áreas, não só as técnicas manipulativas, a massagem, a reflexologia, como aqui foi falado também, os conselhos a nível de mudanças de estilo de vida, alimentares, também. E depois, sim, claro, a prescrição temos uma variada área de suplementos alimentares, vitaminas, medicamentos fitoterápicos, os compostos homeopáticos também. Portanto, o que não faltam são ferramentas que nós vamos adequando a cada paciente sempre de uma forma individualizada. Porque o objetivo é ver cada indivíduo como um todo, na sua vertente holística, e não a doença em si, porque senão então estamos a cair outra vez na história das gavetinhas e dos separadores e vimos todas as pessoas da mesma maneira. Não, porque uma doença pode se manifestar de maneiras diferentes em pessoas diferentes. Nós somos todos indivíduos únicos e especiais. Portanto, o que nós fazemos basicamente é isto, é ir ao encontro das preocupações de quem vem até nós. Olha, e precisamente a Beatriz, a Cláudia Santos pergunta se os naturopatas podem prescrever outros medicamentos naturais. Sim, já foi dito, suplementos, fitoterápicos, compostos, acabou a Joana dizer. Sim, a resposta é sim. Certíssimo. Outra pergunta que nos colocam muito e que eu aproveito para colocar aqui é qual é que é a diferença entre naturopatia e fitoterapia? Pois, a naturopatia é muito mais, é abrangente. Atenção que existe também cursos de fitoterapia, portanto também existe fitoterapeutas. A fitoterapia é uma das 7 TNCs que existe, portanto também existe. A pessoa quer especializar-se em fitoterapia, terá que fazer um curso de fitoterapia. Aqui fala-se dos fitoterápicos talvez os mais importantes, na naturopatia. Não se aprofunda como se aprofundaria num curso de fitoterapia. Também? Basicamente é isso. Lá está, será um curso a posterior. A pessoa gosta tanto de fitoterapia, se calhar vai tirar um curso de fitoterapia a seguir, né? Para aprofundar mais outros fitoterápicos. E a fitoterapia, estamos a falar da fitoterapia dos medicamentos das plantas mais conhecidas na Europa, porque imagina uma fitoterapia chinesa, terá que claramente tirar um curso de fitoterapia oriental, fitoterapia ayurveda, indiana, pronto, estão a vir, há várias áreas da fitoterapia. A naturopatia falará das plantas mais comuns. Não se espere que se fale de impossível, nem sequer nem metade das plantas que existem no mundo, enfim, fala-se das plantas principais, não mais do que isso. Ok, certíssimo. A Beatriz Mourinho pergunta: o curso de naturopatia engloba áreas associadas como aromaterapia, reflexologia, iridologia, entre outras. E depois houve alguém também que perguntou se já estudaram estas áreas antes, se é possível ter uma equivalência. Portanto, primeiro, se o curso de naturopatia engloba estas outras áreas. Sim, engloba, sim. Pronto. E a Ana também já respondeu em relação às equivalências. É mostrar os certificados e trazer o conteúdo das cadeiras. Ok. Ou dos cursos. Ok, exatamente. Portanto, depois também eu já respondi a esta questão: se a licenciatura na área da saúde dá mais pontos, portanto tem uma majoração de 2 pontos em relação à pontuação de uma licenciatura. Por exemplo, imaginando
Vocês têm uma licenciatura em enfermagem, têm 3 pontos. Como é de uma área de saúde, têm mais 2, portanto têm 5 pontos na área das habilitações literárias, portanto que é outra área diferente. Portanto temos o item das habilitações literárias, temos o item da formação escolar e temos depois então o outro item das formações complementares ou estágios complementares, ok? Pronto, a prática clínica no final do curso pode ser realizada também online ou a presença física é obrigatória? É online, portanto, se houver alguma prática, já falei há pouco, se houver alguma prática, nós aconselhamos as pessoas que puderem vir, vêm, mas não é obrigatório, pronto, não é obrigatório, está bem? Mas ela está preparada para ser online. Exatamente. Poderá eventualmente haver alguma cadeira e vamos fazer por isso, de vez em quando estarmos presenciais, até acho que é positivo nestes cursos também promovermos, estarmos juntos fisicamente e vamos promovê-lo e vamos fazê-lo e pronto, quem puder está, quem não puder também não é obrigatório e se possível também por fazer um sistema híbrido que as pessoas estejam em casa também possam assistir, sempre possível. Professor Fábio, ia acrescentar alguma coisa? Não. Não. Quantos pontos são precisos? Pergunta a Paula Mergulhão. Quantos pontos são precisos para pedir carteira profissional? Ok, o mais correto é falar em cédula profissional, portanto é assim que nós habitualmente denominamos. Mas 8 a 14 para ter a cédula provisória e mais de 14 para ter a cédula definitiva. Tá bem? Mas isso também está tudo em portarias que vocês podem e devem consultar. Muito bem. A Iris pergunta qual a previsão de término dos cursos, dada a atual legislação, considerar os cursos terminados ou submetidos até ao fim de 2025? No caso destes cursos não há problema, vão terminar a tempo. Portanto, lá está, são 4 semestres, tal como o Odile explicou, portanto são 2 anos. Vão terminar perto de fevereiro, de março de 2025 e depois ainda tem até 31 de dezembro de 2025 para apresentar a candidatura. Exatamente. Pronto, aqui ainda uma questão sobre a homeopatia. Qual a diferença referida há pouco entre os compostos e a homeopatia prescrita por cada um dos profissionais? Eu já respondi, penso que até a pessoa já agradeceu pela resposta. Os compostos, só para reforçar um pouco, os compostos homeopáticos são aqueles que nós conhecemos, já são feitos, né? Estão embalados, estão numa prateleira de uma farmácia em alguns centros dietéticos. E depois existem os medicamentos homeopáticos, que são os medicamentos unitários. Portanto, okay? Por exemplo, Nux Vomica, que é muito conhecido. Existe o Nux Vomica como medicamento unitário e existe o Nux Vomica em compostos. Okay? E esses compostos são os que naturopatas podem prescrever. Muito bem. A Beatriz Mourinho pergunta quais são as terapêuticas englobadas na disciplina de terapêuticas naturopáticas? Também já foi respondido que é aquelas cadeiras de aromaterapia, reflexologia, geoterapia, por exemplo, a utilização da argila, a hidroterapia, enfim, todas essas terapias terapêuticas que estão incluídas na naturopatia. Muito bem. Ora bem, o estágio dá mais pontos extra, além das 2 e tal mil horas. 4. Pronto, exatamente. 4 pontos se tiver mais que 200 horas. Exatamente. São items diferentes com pontuações independentes, ok? Aconselham algum curso a fazer paralelamente ao de naturopatia que seja complementar? Todos os que são terapêuticas naturopáticas, né, todos eles podem fazer aromaterapia, reflexologia, e pode-se depois explorar. Aliás, naturopatia prova um pouco das disciplinas da naturopatia, não é? E depois as pessoas sentem mais uma tendência a adorar explorar mais a reflexologia, e podem tirar esses cursos à parte. Ok, mas isso são critérios profundamente pessoais. Isto é um bocadinho assim. Na medicina convencional há os generalistas, por exemplo, os médicos de família, etc. E há as especialidades. Há pessoas que querem mesmo passar a vida a estudar o pulmão, ou passar a vida a estudar os ossos, ou na ortopedia, ou etc. E as pessoas gostam de uma abordagem mais generalista.
têm uma abrangência superior, mas conhecem menos, digamos assim, dos aspectos especializados. Que é um bocadinho forçar a nota. A naturopatia é um bocadinho uma terapeuta não convencional generalista, digamos assim. Tem um leque de possibilidades terapêuticas muito alargado, mas verdadeiramente não aprofunda tanto como se a pessoa optar por estudar fitoterapia ou medicina chinesa ou coisa que valha, ou homeopatia, em que se vai tornar um especialista de fitoterapia, de homeopatia, etc., etc., podendo também usar outras coisas, evidentemente. A abordagem naturopática, segundo a lei portuguesa, é uma abordagem generalista em que um conjunto grande de terapêuticas são abordados sem que verdadeiramente se vá tão longe em nenhuma delas como os respectivos especialistas vão. Eu próprio comecei na naturopatia, naturologia, e depois fui para a homeopatia. Acabei por especializar-me em homeopatia, obviamente. Exatamente. Ok, eu penso que, pronto, há aqui algumas questões que já foram respondidas, mas só para ficar mesmo esclarecido, livros em português na maioria, certo? Certo. Ahm, Sempre possível. e depois aqui o Jorge, Jorge de Azevedo, pergunta: em que altura do curso se pode iniciar o estágio? Ou é só no final do curso? Eu penso também, está escrito, mas isso é na conclusão do primeiro semestre do segundo ano. Ok. Ou do terceiro semestre. Exatamente. Tendo em conta que, em média, ou também do Jorge, o preço da consulta de naturopatia é superior a uma consulta de nutrição, consideram que esta terapêutica não convencional seja para um público-alvo premium? Pois, não sei, porque há consultas de nutrição 100, 200 euros, não sei. Não é bem assim, pronto. Não é bem assim, pronto. Não, é para toda a gente, né? Isto na naturopatia é para toda a gente. E esperemos cada vez mais e esperemos que seja acessível a mais pessoas. No fundo, indo ao encontro do que se passa lá fora, inclusive, para vocês terem uma ideia, já há companhias de seguros no fundo, trabalham com a homeopatia e com a naturopatia. É? E a osteopatia, a acupuntura, portanto, as companhias de seguros... Medicina chinesa. E na medicina chinesa, portanto, a companhia de seguros já tem a área das terapêuticas não convencionais, pronto, como é que eu dizer, que participam. Já existe. Em última análise, isso é uma questão bastante individual, não é? Por um lado, convém não depreciar, digamos assim, o rendimento da profissão, no sentido de manter a profissão atrativa e justificar o esforço e a responsabilidade tremenda de quem exerce clínica. Não esquecer que os profissionais das terapêuticas não convencionais têm total autonomia técnica e deontológica. Não estão sob a tutela de ninguém. São completamente autónomos e independentes. O que quer dizer que são totalmente responsáveis, o que implica um tremendo esforço de atenção e de empenho para que as coisas corram bem. Isso tem um custo. A formação, que é sempre uma formação permanente, tem um custo. A profissão tem que continuar a ser atraente para os jovens. Quer dizer, a pessoa tem que ter a noção de que vale a pena, em verdade, para aquela profissão, vai conseguir sustentar a sua família e viver com relativa vontade. No entanto, cada um na sua clínica é absolutamente livre de, face a pacientes em que detecte limitações de natureza financeira, adaptar os honorários a quem tem à frente. Portanto, resumindo e voltando àquilo que eu disse no início, esta equação é profundamente individual. Cada um terá que tomar as suas decisões em relação a essa matéria de honorários, sobretudo, a maior parte das pessoas, em função do paciente que tem à frente e das suas disponibilidades. Exatamente. Depois, outra pergunta que é se iremos disponibilizar a gravação posteriormente para que as pessoas possam rever. Portanto, eu penso que, Ana, podemos confirmar, não é? Sim, sim. Portanto, todas as pessoas que se inscreveram, que introduziram o seu e-mail e vão receber então esta gravação. Depois, em relação também à legislação,
tal como referimos, a legislação aplicável às terapêuticas não convencionais estão disponíveis no site da ACSS. Eu coloquei, portanto, no início, e vou voltar a pôr, portanto, eu coloquei as perguntas frequentes, que também fala lá, mas vocês devem ir mesmo ver, portanto, a portaria relativa às pontuações das cédulas. É Portanto, 181, é 181 2014. Exatamente. E vão aqui ao site da ACSS, tem a legislação aplicável, portanto, vêm ao fundo, nesta página tem a legislação aplicável. E o Rui ainda se lembra de cor o número, eu vou pôr aqui. 181. Portaria 181. 181. 2014. Ok, pronto. E aí podem ver quantos pontos é que têm, se tiverem o 12º ano, se tiverem uma licenciatura, portanto, dependendo da vossa situação específica, e pronto, e depois também aplicando aos outros itens de pontuação que podem ser aplicados, por exemplo, as publicações, a experiência profissional. Portanto, também, isso também é tido em conta, está bem? Nós estamos sempre disponíveis para, através das redes sociais ou por e-mail, estamos sempre disponíveis para, dentro do possível, respondermos às vossas questões, e por isso estejam à vontade. Este webinar serve precisamente para isso, para perguntas específicas pessoais, se considerarem esclarecidos, eu ia então agradecer a vossa participação, que foi absolutamente fantástica, e portanto vou então fechar e passava a palavra à mesa para que cada um também feche com alguma palavra de incentivo a estas pessoas que querem de facto abraçar as terapêuticas não convencionais. Houve uma pessoa que perguntou agora se a fitoterapia também tem acesso Sim, a eu vou cédula responder, profissional. professor, eu vou responder porque não tem a ver com este webinar. Sim, professor, avance. Pronto, Já respondi no chat. se quiserem entrar nesta aventura de uma profissão que tem sentido, uma profissão em que não temos deixado de ter vida para exercer, uma profissão que enriquece a nossa vida pelo contacto humano e pelo significado daquilo que nós fazemos. Nós temos alguma experiência, estamos prontos a acolher-vos e contem com algum rigor da nossa parte, mas contem também com alguma segurança no sentido de vos pôr a trabalhar com competência e com resultados. Vou seguir a mesma lógica, vou seguir aqui a ordem. Exatamente, isto é uma profissão muito bonita para quem gosta de cuidar do outro, de ajudar o outro a tornar-se mais independente, porque nós também somos um pouco educadores para a saúde natural. Enfim, que temos um trabalho, enfim, eu acho que um trabalho super interessante na sociedade. Eu gosto muito do que faço e todos os dias é uma vitória e todos os dias é um desafio. Não vamos parar de estudar, não pensem que acabam os 2 anos do curso e vão parar de estudar. Antes, pelo contrário, todos os dias estamos a estudar, todos os dias estamos a aprender mais e mais. E pronto, isto é uma vida. Pronto, ir para estes cursos é começar uma vida nova e uma vida diferente, mas ao mesmo tempo uma vida muito entusiasmante, uma vida muito independente também, como falou aqui o professor José Faro, porque de facto acabamos por fazer o nosso horário e ter as nossas atividades e as nossas marcações, de acordo com as nossas disponibilidades. Enfim, também há situações de urgência, e também acontece na nossa área. Portanto, é uma área clínica muito interessante, temos muita independência, felizmente, e hoje trabalhamos com colegas que são diretores clínicos, têm direção das clínicas, que também envolve muita dinâmica, desde aspectos burocráticos até outros aspectos mais clínicos e até própria higiene e segurança do trabalho. Enfim, há muitos componentes associados, por exemplo, uma direção clínica, uma responsabilidade da direção clínica. Também de recebermos estagiários, reparem, vocês mais tarde serão profissionais e provavelmente estarão
receptivos a receber estagiários destas áreas, também é muito atrativo a parte pedagógica e a parte do ensino. Enfim, temos aqui uma vida completamente diferente, dedicada à clínica e ao cuidar do outro, a cuidar do outro e a ajudar as pessoas. Eu posso também pegar aqui nesta ideia do ser estudante a vida toda. É uma frase que eu costumo usar muito, porque quem me conhece pergunta-me sempre, então diz lá, em que curso é que andas metida agora? Porque efetivamente é assim, as conversas são como as cerejas, mas estas áreas também são, uma puxa a outra, e cada vez que nós aprendemos um bocadinho daqui e um bocadinho dali, vamos querer ir atrás e querer saber mais. Efetivamente a naturopatia dá-nos assim uma brevidade de uma série de áreas que depois, como o professor José Faro disse, nós podemos aprofundar e tornar-nos especialista em cada uma delas, se assim entendermos. Portanto, efetivamente, quem está na área da saúde tem que perceber que isto não são profissões que estão estagnadas, antes pelo contrário. Diariamente saem artigos científicos, diariamente há investigação. Nós temos que nos manter atualizados também para nos diferenciarmos e para acrescentarmos uma mais-valia nesta sociedade, acrescentarmos valor, acrescentarmos poupança de recursos, tão importante nos dias que correm, e se nós formos um ponto-chave na prevenção das doenças, já estamos a poupar recursos depois no seu tratamento. Portanto, temos um papel fundamental. Eu sou suspeita, porque adoro também aquilo que faço, e outra das vertentes também é partilhar e abraçar aqui as formações. Muitas das palestras onde eu me envolvo são pro bono, portanto, sem qualquer vínculo a nível de honorários, mas sim numa partilha. E quanto nós mais damos, mais recebemos. Acreditem que assim é. Portanto, olha, contem da nossa parte, penso que falo em nome de todos os formadores, a disponibilidade e as portas abertas sempre. Disponham. Eu queria só acrescentar e terminar que em relação à homeopatia é muito comum dizer que ou se ama ou se odeia. Isto porque quem estiver interessado aqui neste curso provavelmente já pesquisou como é que ele funciona, mas eu sugeria muito lerem sobre, sobretudo aqui também da parte da academia, do estudo científico que é feito nesta área. Há muitos casos clínicos que estão expostos, estão publicados, de como a homeopatia, os medicamentos homeopáticos conseguem atuar de uma maneira tão profunda e tão dramática, num bom sentido, na saúde de uma pessoa, ou seja, doenças que inclusive não têm cura na medicina convencional, com o tratamento homeopático as pessoas encontram solução, por exemplo, o vitiligo, a alopécia, entre outras doenças degenerativas, por exemplo. Existem muitos casos, estudos publicados em todo o mundo, desde a Índia, aqui na Europa, Brasil, portanto, por esses países fora, pesquisem, existe muita informação, podem ler sobre como é que ele atua, muitos testemunhos e até como é que ela funciona no organismo, que ainda é um pouco um mistério, ainda estamos a tentar perceber, a ciência está a caminhar para lá, mas já é uma informação fascinante, quem ler vai perceber que realmente aqui o tema da homeopatia traz algo que aguça a curiosidade de quem a estuda e depois quando começa a praticar e a trabalhar com os pacientes e a ver os resultados, há uma compensação enorme de ver que nós conseguimos pegar nestes medicamentos tão simples, tão baratos, ao alcance de qualquer pessoa e conseguir transformar e ajudar essas pessoas. Portanto, é uma questão de querer, é preciso estudar muito, é um facto, é mesmo estudante para a vida toda, não acaba só com o curso, se quiserem serem mesmo bons profissionais, mas eu acredito que isso é em qualquer área, em qualquer curso, seja naturopatia, seja tradicional chinesa, seja qual for. Para serem bons e terem muito sucesso com os vossos pacientes, precisam de estudar e trabalhar sempre, não basta estes 4 semestres. Estes 4 semestres abre-vos as portas, abre-vos os caminhos, mostra-vos onde é que podem buscar informação e conhecimento, mas depois é preciso, é um trabalho contínuo, é um trabalho da vida toda. Mas sem dúvida que depois é muito compensatório com os resultados que alcançarão e depois, claro, isto fica
conforme as ambições de cada um, se querem ser bons profissionais, se querem trabalhar muito, pouco, depois isso vai dependendo das vossas metas. E com isto acho que está terminado. Muito obrigada. Eu ia só pedir ao professor Rui ou à Odile ou à Joana que colocassem no chat a bibliografia para estas pessoas sedentas de conhecimento que nós temos aqui. Se vocês puderem, portanto, escrever, estão-nos a pedir, portanto, livros da área da naturopatia ou da homeopatia para irem já adiantando o trabalho e para irem entrar no tema. Se puderem então sugerir, escrever, que será mais fácil, agradeço. Eu do meu lado, e Ana, do teu lado, queres fechar com uma nota do Ano Novo Chinês, por exemplo? Estás-me a ouvir, Ana? Estavas a falar comigo, é que eu fiquei sem te ouvir, só ouvi Ano Novo Chinês. Exato, se queres fechar com uma nota do novo ano chinês que entrou no domingo e pronto, para fecharmos aqui. Sim, o Ano Novo Chinês é ótimo é o ano do coelho. O coelho é a energia madeira, que é a energia do início da aprendizagem, do conhecimento, portanto acho que é uma ótima energia para iniciar novos conhecimentos, novas profissões, novos projetos e ainda para mais se for alinhado com esta vontade de querer ajudar os outros através de métodos naturais e fazer a diferença também no mundo deste novo ciclo também que começa com o ano do coelho. E dizer adeus a todos, obrigada, e para mais esclarecimentos continuamos na Escola de Medicina Tradicional Chinesa e sempre prontos para tirar as vossas questões. Obrigada.